Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Players do Mercado. Aqui é o André Santana e eu vou apresentar para vocês agora, pessoal, a continuidade do que? Do método Wyckoff. Ainda não acabou, isso mesmo. Nós já tivemos dois vídeos importantes, um sobre os conceitos básicos do método, né? Vimos a respeito também da lei da oferta e da demanda e agora vamos dar continuidade com o quê? Com a lei da causa e efeito. Antes disso, pessoal, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e marque o sininho para você ser notificado quando sair os novos vídeos, tá? Vamos ter vários vídeos aqui referentes ao método Wyckoff. E fica nesse vídeo até o final, pessoal, porque eu vejo vários vídeos aí que o pessoal fala da lei da causa e efeito no método Wyckoff, abordando de uma maneira diferente e errônea, né? Ou seja, consideram que um evento expressivo como se fosse a causa e o efeito posterior. E eu vou mostrar nesse vídeo que não é bem assim, tá? Vou trazer aqui uns exemplos importantes também, tá? Mostrando claramente o que é a causa e o que é efeito, beleza? Vamos para o vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá. Lei da causa e efeito. O que o Richard Wyckoff quis dizer com essa lei, pessoal? Que é a segunda, seria considerada a segunda lei, né, do método Wyckoff. Basicamente, pessoal, nós temos o quê? Dois tipos de players, né, que são aqueles players onde o Wyckoff chamava o quê? Que são os que têm as mãos fortes, e os outros players que são as mãos fracas. Aqui você já deve ter ideia de quem é cada um, né? As mãos fortes nada mais é que o homem composto, né? O smart money, o big player. Já as mãos fracas é o quê? É o varejo, são as sardinhas. E qual que é a diferença básica aqui? Os big players, pessoal, eles são o quê? Players bem informados, ou seja, eles têm diversos recursos para tomada de decisão. Então eles têm o quê? Diversos analistas altamente capacitados, eles têm vários economistas para entender como é que está a macroeconomia, né, de cada país, de cada região, de cada setor. Também tem os analistas para indicar aqueles ativos que têm um potencial de ganho, né, seja tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora. Então eles têm essa galera que mostram para eles com números que o ativo pode estar caro ou estar barato. Então, basicamente, pessoal, o que a gente tem na lei da causa e do efeito? A troca de mãos, né, entre os big players e as sardinhas, o varejo. É isso que o Richard Wyckoff quis mostrar para a gente. E aí nós temos basicamente o quê? Dois tipos de causa, que é a primeira é o quê? A gente passando o dinheiro das mãos fracas para as mãos fortes, ou seja, são as sardinhas passando o quê? Os ativos para os big players. Esses são os processos de acumulação. Isso mesmo, acumulação é quando o mercado ele está o quê? Quando os big players estão enchendo o carrinho, né, comprando aquele ativo, porque eles estão o quê? Acreditando em níveis de preço cada vez mais altos. Então são nesses momentos, pessoal, que a gente tem as piores notícias, né? Você vê lá a mídia divulgando. Aquela empresa está numa situação muito complicada. Aí vem várias reportagens falando mal da economia como um todo. E são nesses momentos que os big players estão comprando. As mãos fracas, que são as sardinhas, estão operando pelo quê? Pelo medo, né? Lembre-se lá da psicologia comportamental, que as sardinhas, elas agiam basicamente com as emoções. Então é justamente nesse momento as sardinhas estão o quê? Morrendo de medo de o quê? Aumentar os seus prejuízos. Então eles acabam vendendo para quem? Para os big players. Então são nesses momentos que nós temos o que? Os processos de acumulação. É claro que quando a gente está falando das notícias, não, isso aqui a gente está falando de uns eventos mais macros, né? Mas durante o pregão, se você estiver operando um day trade ali, você não tem tantas notícias assim. As notícias são mais para trazer volatilidade, né? Mas você tem ali, nitidamente no gráfico, você vendo que esses processos. E é o outro caso, pessoal, quando os ativos estão saindo o quê? Das mãos fortes para as mãos fracas. São quando o smart money está vendendo para quem? Para o varejo, né? Ou seja, eles entendem que o preço do ativo está muito caro, né? Então, eles já pensam assim, não, esse preço, que não tem como mais o preço desse ativo subir, então vamos ter que vender. São nesses momentos que a gente tem as melhores notícias, né? Ou seja, a economia está bombando, a empresa tal não para de crescer. São nesses momentos que os big players, eles vão estar fazendo o quê? Distribuindo, né? Ou seja, vão estar distribuindo os ativos nas mãos do varejo. E agora,
a gente tem que entender quando que a causa é criada, pessoal. A causa é criada quando o preço está lateral, ou seja, nas lateralizações, nas consolidações. Então vamos pegar aqui um exemplo. Ó. A gente tem esse gráfico aqui, ó. Se a gente observar, o preço ele vai para cima e vai para baixo. Vejam que os topos estão o quê? Nos mesmos níveis, né? Ele não consegue renovar topo. E os fundos também estão no mesmo nível, né? Não consegue o quê? Renovar fundo. Então, quando você tem essa característica desse tipo de movimento, são momentos onde está tendo o quê? A troca de mãos. E a troca de mãos, pessoal, ela é mais efetiva justamente nas lateralidades, tá? Então, às vezes você vê o mercado xoxo, voluminho fraco, não se engane, os big players estão atuando, né? Às vezes não estão atuando de uma forma ativa, né? O volume está baixo, eles podem estar o quê? Apenas absorvendo as ordens do varejo. Então, pessoal, veja aqui, ó, temos a primeira pernada, a segunda, a terceira não consegue o quê? Romper o topo, né? Tenta romper o fundo, não rompe, tenta romper o topo, não rompe e até retornar. Então, essa é a característica do mercado lateral, ou seja, quando está sendo criado a causa do movimento. E o efeito, pessoal? O efeito ocorre nas tendências, né? Ou seja, depois do dinheiro trocar de mãos, uma acumulação, por exemplo, o Big Play já encheu o carrinho. Bom, se ele encheu o carrinho, agora é a hora do mercado subir. Ele joga o mercado para cima. E aí nós temos o quê? As tendências. Então veja aqui um exemplo, temos essa tendência de alta clara, né? Vejam que os topos são renovados, né? Topos cada vez mais altos e os fundos também o que? Cada vez mais altos, né? Então aqui temos claramente o que? A tendência do movimento, ou seja, o efeito, né? Tivemos a causa que foi a acumulação e aqui temos o efeito, uma tendência de alta. Agora, se tem uma distribuição, é claro que o efeito vai ser o que, pessoal? Uma tendência de baixa, né? Ó, veja aqui, ó, temos a primeira pernada de alta, um recuo, a segunda pernada renovou o topo, temos um recuo com fundo mais alto, o topo renovou o topo mais uma vez, até que temos outro fundo mais alto e continua a tendência. Então, pessoal, veja que temos o exemplo claro, ó, temos aqui uma acumulação, ou seja, o preço cria uma causa, né? O preço ficou lateral, temos o efeito, que é uma tendência de alta. Em seguida, temos uma distribuição. Veja que agora o tempo que o preço fica aqui, ó, é muito menor do que o tempo que fica aqui. E aí nós temos o efeito. Percebam que o efeito aqui é menor, porque a causa foi menor. Então, pessoal, o efeito está o quê? É proporcional à causa que é criada. Então, se o preço ficar muito tempo em uma lateralidade, você pode ter certeza que quando ele sair dessa lateralidade, a gente vai ver um efeito bem significativo. E por fim, o preço acumula novamente e temos o que? Mais um efeito. Aí você pode me perguntar, nossa, mas aqui também a causa é pequena, né? A causa é pequena para ter esse efeito. Mas veja bem, pessoal, a causa começou aqui embaixo, tá? Aqui temos uma causa menor, isso aqui provavelmente chegou num certo nível onde foi encontrada oferta, e aí o Smart Money aproveitou para lucrar um pouco, e nesse processo de queda aqui, o Smart Money, ele continuou comprando, né? E aqui ele terminou de comprar, viu que não tinha mais oferta e jogou o mercado para cima. Então, pessoal, o Richard Wyckoff, ele concluiu que na lei da causa e efeito nós temos o quê? O ciclo do mercado. Que o ciclo do mercado não dá mais que os quê? Acumulação, tendência de alta, distribuição, tendência de baixa, acumulação, tendência de alta. Então, é dessa forma, pessoal, que o método Wyckoff traz para a gente o quê? A lei da causa e do efeito. Agora nós vamos ver isso no gráfico. Agora estamos aqui no gráfico do dólar, tá? De 5 minutos. É o gráfico futuro. Esse aqui é o Doll Pro, que ele agrega tanto o mini dólar quanto o dólar cheio. E temos aqui já, evidentemente, aqui uma pequena causa aqui em cima. Ó, vamos marcar aqui, ó, temos essa causa. E tivemos o que? O efeito do movimento. O efeito do movimento veio para baixo, né? Percebam agora o seguinte. Percebam que nós temos o que? Mais uma vez o preço lateralizando. Se o preço está lateralizando, ele está criando uma causa. E agora? Essa causa é para níveis de preço mais altos ou para níveis de preço mais baixos? Vamos ver qual foi o resultado? Perceba que o preço vai para cima e continua a subir. Percebam que ele teve o quê? Um efeito grande, né?
Mas pode pensar assim, poxa, mas uma causa dessa deu um efeito tão grande como esse? Perceba, vamos ver agora o lado mais ao lado esquerdo do gráfico. Vejam, pessoal, que aqui nós temos o quê? Mais uma acumulação, mais um processo de acumulação que rolou aqui, ou seja, mais uma causa criada. Ou seja, essa causa é apenas uma parte da causa desse movimento. Quando o preço chegou aqui, ele encontrou oferta nesse nível, né? Então, por isso que o mercado foi para baixo. E aí o Smart Money, ele aproveitou o quê? Para comprar mais, para ter o efeito. Mas veja o seguinte, pessoal, eu estou aqui com o gráfico do volume, só que eu excluí quem? O leilão e os trades diretos. Isso aqui eu fiz de propósito. Por quê? Veja bem que nesse nível aqui, ó, exatamente nessa barra aqui de 5 minutos, veja o volume excessivo. Só que aí você não vê o quê? Você vê uma barra pequena. Olha o tamanho da barra, ó. É exatamente esse candle, ó. Uma barrinha pequena com um volumão desse, como é que pode? Isso é por causa dos trades direto, e os leilões. Principalmente trade direto aqui nesse caso. Agora, por que que isso acontece, pessoal? O dólar, isso é bem característico ocorrer isso, porque normalmente nós temos o quê? Várias operações de câmbios. Então vamos supor aqui que nós temos aqui o exportador, né, que ele vai mandar o produto, né, que ele fez aqui no Brasil para fora. Então vamos supor que ele vai mandar lá para China. E aí ele acorda um valor do que ele está vendendo, que ele está exportando. Então vamos supor que ele espera, que ele vende, né, esse produto por R$ 1.000.000. Então ele tem que fazer o seguinte, chega assim para a pessoa que quer comprar, fala assim, ó, eu vou vender aqui o que eu produzi e eu quero R$ 1.000.000. Só que é o seguinte, o chinês do outro lado, ele não vai o quê? Não vai receber em reais, né? Ele prefere receber em dólar, que é o quê? Que é a moeda mais negociada no planeta. Então, o chinês ele vai fazer o quê? Ele vai pagar em dólar. O brasileiro ele vai fazer o quê? A conversão. Bom, hoje aqui é R$ 1.000.000 que eu estou vendendo. Então vamos ver a cotação hoje. Ele faz a cotação. Aí vamos supor que após a cotação ele vê que esses R$ 1.000.000 vale o quê? 200 mil dólares, né? Então ele espera receber, né, de lucro US$ 200 mil. Só que é o seguinte, o chinês ele só vai pagar ele o quê? Numa data futura. Ou seja, ele não vai pagar agora no momento que está sendo o quê? Que está despejando o produto no navio até chegar na China. Ele só vai pagar na data futura, ou seja, quando ele receber o produto. Quando ele receber o produto, ou seja, vamos supor que se passaram 30 dias, tá? Essa data futura, e ele, nesses 30 dias, ele recebeu e vai lá e paga o quê? Os US$ 200 mil para o empreendedor brasileiro aqui, né? Só que aí nesse tempo, pessoal, de 30 dias, nós temos a variação do câmbio, né? Ou seja, a relação entre real e dólar vai mudar, pode não, normalmente vai mudar. Então, em 30 dias, vamos supor que houve uma desvalorização do real. E aí, agora, esses US$ 200 mil, depois dos 30 dias, ele vale o quê? 900 mil reais. Ou seja, se vale R$ 900 mil, isso quer dizer o seguinte, que o brasileiro vai estar tendo o quê? Um prejuízo de 100 mil reais. Ou seja, ele não vai estar o quê? Obtendo o lucro que ele estava esperando, né? Ele não estaria obtendo o quê? Os R$ 1.000.000. No final, ele estaria recebendo 900 mil, mas por quê? Por causa da defasagem do dólar. Então, o que o brasileiro vai fazer quando ele envia o produto para lá? Bom, quando ele for receber, ele vai receber em dólar. Então, o que o brasileiro vai fazer, pessoal? Ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que fazer uma operação de câmbio no contrato de dólar futuro. Ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que o quê? Vender contrato futuro de dólar. Isso mesmo, ele vai ter que o quê? Vender contrato futuro de dólar. Por quê? Porque é o seguinte, quando ele receber, ele vai receber em dólares, não vai? Então, quando ele receber em dólares, ele vai e recompra os dólares para ele desfazer a sua posição. E aí, ele vai garantir e ter o quê? Os seus R$ 1.000.000.
reais. Então, esse tipo de operação aqui, provavelmente o Smart Money já estava atento. Então, o trade direto, pessoal, ele ocorre o quê? Dentro da corretora. Ou seja, a corretora lá identifica lá dois players, um querendo comprar uma grande quantidade e o outro querendo vender uma grande quantidade. Para quem, aqui no caso do exportador, que ele quer vender contrato futuro, para ele é interessante por quê? Porque ele vai evitar de ter o seu prejuízo, né? Então, quando ele receber o dinheiro aqui da venda dele, ele vai se proteger porque ele vendeu contrato futuro. Já o Smart Money, que ele está operando não só na parte de fundamentos, mas também de especulação, ele entende que é um bom momento, porque ele consegue encher o carrinho aqui, ó, encher o carrinho não, né? Comprar uma grande quantidade, um nível de preço interessante, sem movimentar o preço. Porque se ele, vamos observar aqui, ó, quantos que nós tivemos aqui, ó, uma negociação de quase 300 mil contratos de dólar, né? Quase 300 mil contratos em uma barra. Veja que é muito maior do que as outras barras. Se ele metesse a mercado aqui, ele já jogava o mercado para cima, o preço do mercado para cima. Então ele tem uma excelente oportunidade, o quê? Deixar o preço médio dele aqui nesse nível, né? Aqui embaixo. Então veja que esse processo de acumulação, o Big Player aproveitou que o preço veio retestar aqui e fez essa operação. Possivelmente, ele até jogou de propósito, já esperando esse tipo de negociação, né? Como ele é bem informado, então ele pode ter essa capacidade de prever possíveis grandes negócios. Então, esse aqui é um tipo de operação que ele faz meio que escondido, né? Escondido entre aspas, né? Porque vai aparecer aqui na plataforma. Ah, mas você pergunta para mim, se isso ocorreu dentro da corretora, por que a gente vê aqui? Porque a corretora ela é obrigada a informar o quê? Os trades diretos que foram realizados. Então, a gente acaba vendo aqui no nosso gráfico. E aí, por fim, nós temos o efeito. Tem muita gente, pessoal, que diz o seguinte, que fala, que vê uma barra dessa aqui, um volume desse, e diz que a causa desse movimento é esse volume dessa barra. Não, negativo. Aqui nesse caso foi o quê? Foi uma negociação, um trade direto, que pode ter sido uma operação de câmbio, como essa, um exemplo que eu apresentei para vocês. Vamos pegar mais um outro exemplo aqui, ó, aqui no dólar mesmo. Veja o volume dessa barra aqui, pessoal. Ó. Vamos deixar aqui mais próximo. Veja aqui, e o preço seguiu em diante. Então, muita gente vai dizer o seguinte, ó, a causa do movimento é essa barra, ó, porque depois dessa barra, ele esquece até tudo que aconteceu para a esquerda, né? Depois desse grande volume, o preço subiu. Só que é o seguinte, pessoal, a causa começou a ser construída aqui, ó. A causa foi construída aqui. Veja que o preço reage, não consegue renovar o topo, né? E briga aqui. Esse evento aqui, pessoal, é o seguinte. Veja, abaixo aqui, ó, abaixo desse fundo tem o quê? Aqui tem stops. Aqui tem stops. Ou seja, quem comprou nesses níveis aqui, ó, tem stop aqui e não saiu da posição, tá, tem stop aqui, tem stop aqui. Essa última pernada, ó, tem stop aqui. Então, o que o Big Player faz? Ah, quer saber? Eu vou limpar a galera que está comprada, né? Eu sei que tem stops aqui. Então, se tem gente que está comprado aqui, lembre-se no vídeo lá de oferta e demanda, né? Quem está comprado, para sair da posição, ele tem que fazer o quê? Tem que vender. Então, o Big Player sabe que aqui vai ter o quê? Muitas ordens de venda, né? Aqui embaixo, se tem muitas ordens de venda, e aqui embaixo, ou seja, níveis de preço mais baixo, é interessante para ele jogar esse preço lá embaixo. Por quê? Ele vai estar pronto para comprar dessa galera aqui está com stop. Então, essa barra de volume, pessoal, que nós estamos vendo aqui, ó, ela reflete nada mais do que isso, um evento de captura de stop. Ó, capturou esse stop e capturou esse stop. Após o Smart Money limpar todo mundo, aí sim o mercado deslancha. Então, pessoal, a causa do movimento não é apenas essa barra. A causa é justamente o que? Todo esse processo de lateralização que o preço se mantém. Esse volume excessivo aqui é basicamente o que? Um evento para limpar todo mundo. Tem mais um outro exemplo aqui atrás, até no dólar aqui, ó. Aqui, ó, temos essa outra lateralidade aqui, ó. Podemos até colocar mais baixo aqui, ó, menorzinho aqui, ó. Isso. Temos essa lateralidade. E aí nós temos o quê?
esse volume excessivo, né? Fala assim, nossa, a causa do movimento de queda é essa barra. Não, não é essa barra. Veja que nós tínhamos aqui, ó, pessoal, nós tínhamos, ó, quem estava vendido aqui, né? Tinha gente com stop aqui, com stop aqui, com stop aqui, stop aqui, e aqui não chegou a romper ali não, mas também tinha gente com stop aqui. Então, o que o Smart Money faz? Ó? Ele joga o mercado para cima, esse volume excessivo que a gente vê aqui embaixo, possivelmente é de quem? De stop, né? O stop dessa galera. Então aqui você tem o quê? São players que tentaram o quê? Antecipar o movimento, né? Tentaram antecipar o movimento, achando, já acreditando numa baixa. Só que são impacientes, né? São impacientes e acabam vendendo antes da hora. O Smart Money sabe disso. Então o que ele faz? Ele joga o mercado para cima. Por quê? Quem está vendido, pessoal, para sair da operação tem que comprar. Então o Smart Money sabe que tem o quê? Ordens de stop de compra por aqui. Então ele joga esse mercado para cima. E essa galera vai estar comprando de quem? Justamente do Smart Money que ele quer vender. E aí sim o mercado joga para baixo. Então, pessoal, a causa ela é construída nesse processo aqui, tá? Em todo esse processo. Então, às vezes a gente não vai ter uma lateralização bem bonitinha, certinha, né? Às vezes o preço está aqui, ó, ele está brigado. Isso aqui é troca de mãos. Isso aqui é troca de mãos entre as mãos fortes e as mãos fracas. Essas barras de grandes volumes em regiões extremas são apenas o quê? São apenas um evento para disparada do movimento, tá? Veja bem, aqui mesma coisa, ó, temos aqui, ó, o volume, é um volume excessivo dessas barras aqui. Por que a gente não teve um efeito grande para cima? Por quê? Porque essas barras sozinhas, elas não são causa nenhuma, não representam a causa. Veja que a tendência do mercado ainda é de baixa. Então, o que ele fez? Esse evento aqui é para dar uma segurada, que possivelmente o Smart Money segurando um pouco, e fazendo com que a galera acredite que o mercado vai para cima. Só que aí depois ele continuou vendendo. E aqui, ó, temos essa barra de volume mais uma vez, porque tínhamos stops aqui, né? O Big Player ele veio capturar stop para, a partir de um evento, continuar jogando o mercado para baixo. Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, até nesse exemplo que a gente estava aqui, ó, mostrar que, ó, veja, essa barra aqui, ó, que a gente está olhando, ó, ela é a barra, ó, só essa lá atrás que era maior do que ela, mas ela é uma barra gigantesca, né? Então veja bem, aqui nós temos o quê? 250 mil contratos negociados nessa barra, né? Boa parte dela em leilões diretos, que é o que nós vimos. Agora vamos colocar aqui, pessoal. Esse aqui é o nosso Wave, onde nós temos o volume, né? Que nesse caso, a partir dessa barra aqui, ó, que jogou o mercado para baixo, ele girou a onda, ele vai somando o volume barra, 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 até esse momento onde o mercado joga para cima. Então nós temos o que? Daqui até aqui, uma quantidade de volume negociado de contratos. Vamos ver aqui a última barrinha aqui, que representa o total de contratos negociados até essa barra, ó, dessa barra até essa barra. Então, só aqui nós temos quanto, pessoal? Temos, ó, 2 milhões, quase 2 milhões e 400 mil contratos negociados. Agora eu pergunto para você, esse aqui, 2 milhões e 400 mil, esse aqui é só 200 e poucos mil. Você acha que, de fato, uma barra dessa é uma causa? Não, não é. A lateralidade é uma causa, tá, pessoal? Uma lateralidade é a causa. E o efeito foi muito grande, por quê? Porque essa aqui só foi uma parte da causa que já começou a ser criada anteriormente. Beleza, pessoal? Então é isso. Chegamos aqui, então, ao fim desse vídeo da lei da causa e efeito, pessoal. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com o seu amigo, tá? Principalmente aquele que não conhece o método Wyckoff e também aqueles que gostam do método Wyckoff, né? Que possam aperfeiçoar o conhecimento. Beleza, pessoal? Para trazer esse conteúdo para vocês, pessoal, eu tenho estudado bastante, tá? Eu estudei bastante, fiz alguns cursos, li vários livros a respeito do tema, tá? Fui a fundo buscando direto da fonte. Eu vejo que muita gente às vezes faz um curso aí muito raso sobre o método Wyckoff, onde tem várias confusões sobre vários conceitos e tomam aquilo como se fosse o Wyckoff. Não, não é o Wyckoff, pode ser outro método, né? Mas o Wyckoff, pessoal, ele trabalha a lei da causa e efeito
dessa forma. Beleza, pessoal? Então é isso aí, te espero no próximo vídeo. O próximo vídeo vamos falar de mais uma lei importante do método Wyckoff. Beleza? Valeu, galera!